As ondas, elas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria, apenas de energia. O elemento que provoca a onda, ela é chamado de fonte. Por exemplo, quando uma pedra é lançada em um rio, ele provoca umas ondas circulares. Característica das ondas. Para caracterizar as ondas, usamos as seguintes grandezas. Primeiro, amplitude. Amplitude é a altura da onda marcada entre a distância do ponto de equilíbrio até a crista, no que a crista é o ponto máximo da onda, já o vale é o ponto mínimo. Segundo, comprimento de onda, representado pela letra lambda. Comprimento de onda é a distância entre dois vales e duas cristas sucessivas. Velocidade, representada pela letra V. A velocidade de uma onda depende do meio de propagação que ela está. Se o meio de propagação muda, a velocidade pode mudar. Período, representado pela letra T. O período de um tempo do comprimento de onda no sistema 1 da unidade de medida do período é o segundo. Agora eu irei mostrar algumas fórmulas. Para você resolver a frequência é muito simples. A fórmula que usaremos é essa daqui. F igual a 1 sobre T. E para você resolver o período é o inverso da frequência. T igual a 1 sobre F. Agora, para resolver a velocidade de propagação, temos duas fórmulas. Primeira, V igual a lambda sobre T, onde T é o período. Ou V igual a lambda vezes F, onde F é a frequência. Quanto à natureza, há dois tipos de ondas, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Para que haja propagação, as ondas mecânicas necessitam de um meio material, por exemplo, ondas sonoras e ondas em uma corda. Já as ondas eletromagnéticas, nesse caso, não é necessário de um meio material, por exemplo, ondas de rádio e luz. Veja agora um exemplo de uma onda em uma corda. Eu irei falar sobre ondas unidimensionais. Ondas unidimensionais podem propagar-se somente em uma direção do espaço. Por exemplo, podemos citar a onda de energia potencial, que se forma quando uma mola é esticada e solta. Ondas bidimensionais propagam-se somente em duas direções simultâneas. Por exemplo, quando uma pedra cai em um lago de águas calmas, formando-se ondas bidimensionais que deslocam pela superfície do lago. Eu irei falar sobre as ondas tridimensionais. As ondas tridimensionais são capazes de se propagar em todas as dimensões, como a luz e o som. Eu irei falar sobre as ondas longitudinais. A vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. Exemplo, onda sonora. Ondas transversais. As ondas transversais ocorrem quando a vibração das moléculas é perpendicular a 90 graus à direção de propagação da onda. Agora eu irei falar sobre a reflexão da onda. A reflexão da onda é um fenômeno que ocorre quando a onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio de propagação, mantendo as características das ondas incidentes. Falar sobre refração de ondas. Refração de ondas é o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para outro, de característica distinta, tendo sua direção desviada. Eu vou falar sobre um fenômeno chamado difração. As ondas contornam obstáculos. Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofreu uma difração. A difração, por exemplo, nos permite escutar uma pessoa que está do outro lado do muro. Ao passar por um obstáculo, as ondas sofrem um espalhamento. Falar sobre interferência. Interferência é quando duas ondas se encontram e ocorre uma interação entre suas amplitudes. Isso é chamado de interferência. A interferência pode ser construtiva, o aumento da amplitude, ou ela pode ser destrutiva, a diminuição da amplitude. Eu irei falar sobre as ondas estacionárias. As ondas estacionárias ocorrem da superposição de ondas periódicas, iguais e de sentido contrário. Ao ocorrer interferências construtiva e destrutiva, apresentam pontos que vibram e outros que não vibram.